Estamos aqui em mais um episódio do CASP Podcast. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. Ronaldo Reis, do escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares. Seja muito bem-vindo, Dr. Ronaldo. Obrigado, Irlene, pelo convite para estar aqui no seu podcast do CASP, né, RJ. É sempre um prazer a gente poder estar aqui para poder ajudar a tirar as dúvidas aí dos nossos amigos militares, pensionistas e nativos da Polícia Militar de Corpo de Bombeiros. Ah, isso é muito bom, porque a gente sempre precisa, né, de esclarecimento. E agora, né, tá maior alvoroço sobre a GRAM, principalmente depois lá da decisão do TCE. E como vai ficar agora a GRAM para os pensionistas especiais? Irlene, assim, a gente primeiramente tem que elucidar um pouquinho, tá? O procedimento lá no Tribunal de Contas do Estado, ele se originou em razão da denúncia de um militar, né, da reserva, né, a respeito do pagamento irregular e ilegal da GRAM, né? E o TCE abriu ali uma verificação, né? E o que nós tivemos agora foi um voto e ainda não há ainda uma conclusão, tá? Então o voto da relatora e o processo ainda não se concluiu. Mas ela, né, como relatora, ela já colocou ali o que ela pensava dessa relação entre o pagamento da GRAM para os pensionistas especiais. Bem, basicamente ela decidiu, né, que o pagamento da gratificação de risco de atividade militar para as pensionistas especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, para aquelas que tiveram óbito, né, do seu esposo, do seu companheiro, né, antes da edição da Lei 9537 de 2021, né, que passou a vigorar em janeiro de 22, ela basicamente decidiu que essa GRAM ela vai ser absorvida por aumentos que acontecerem no futuro. Então, hoje em dia, a pensionista especial ela vai continuar recebendo a GRAM no seu contra-cheque e com aumentos sucessivos que forem dados pelo governo do Estado, né, essa GRAM ela vai sendo absorvida, ou seja, daqui a alguns anos, né, essa GRAM ela vai deixar de existir, né? Assim, vamos até ser direto. Em relação à pensionista especial, ela não vai sentir um prejuízo para ela imediato, tá? O prejuízo vai vir ao longo do tempo, né? E o que nós temos agora, por exemplo, né, é uma recomposição salarial. Recomposição salarial ela não é aumento, tá? Aumento é quando você não tenha lá perdas anteriores, que você agora, a recomposição salarial, ela busca o quê? Reaver essas perdas salariais antigas através de índice de inflação, tá? Então, por exemplo, se o governador desse um aumento agora, né, essa grana não perderia essa percentagem que foi dada de aumento pelo governador, tá? Outro ponto que a gente tem que colocar, assim, pedindo vênia, né, a excelentíssima conselheira Montebello, que o voto dela é um voto extenso, de 50 páginas, né, ela coloca que as pensionistas especiais, num todo, talvez ela confunda um pouco a pensão especial com a pensão previdenciária. Ela diz que a pensionista especial, né, de antes da edição da Lei 9537, ela não teria a paridade e a integralidade. Realmente, as pensionistas que assim se tornaram pensionistas especiais depois da Emenda Constitucional 41 de 2003, elas não têm a integralidade. Isso nós sabemos, em virtude da lei do Rio Previdência, tá? Então elas perderam essa integralidade. No entanto, a paridade ela continua, tá? A paridade ela vem da Lei 3189 de 99, artigo 52, né? E essa lei, esse artigo da Lei 3189 ele não foi revogado pela Lei 5260 de 2008, que é a Lei do Rio Previdência, tá? Então, elas têm a paridade. Então, no meu entender, o voto dela existe essa mácula, né? Esse equívoco no voto dela, porque as pensões especiais têm a paridade. Então, no momento que elas têm a paridade, se houve uma gratificação que aumentou o salário dos ativos, ela também deveria ter, assim como todos os inativos. Esse é o nosso entendimento, tá? Então, assim, dois aspectos. No meu entender, há equívocos no voto dela em relação à situação das pensionistas especiais, tá? Se confunde um pouco a pensão especial com a pensão previdenciária. A pensão especial ela tem um caráter indenizatório, né? Ela não é uma pensão contributiva igual da pensão previdenciária, e ela peca um pouquinho exatamente por dizer que não há a paridade. A paridade ela continua, como eu falei para você aqui, através do artigo aqui da lei que não foi revogada pela Lei 5260 de 2008, tá? Então, assim, o que a gente pode dizer para as pensionistas especiais hoje é que, sendo mantido esse posicionamento da conselheira Montebello, né, a perda não será grande, mas isso ainda não é uma coisa definitiva e também isso pode ser questionado através de medidas judiciais, tá? Então, assim, elas recebem a GRAM porque há um entendimento no TJRJ de que ela deve receber como se vivo fosse o ente querido que faleceu em combate, tá? Isso é importante dizer que a pensão especial é uma indenização, ela não é apesar de ter essa palavra pensão, ela não é uma pensão, ela é uma indenização em virtude daquele militar que morreu em combate ou em ferimentos decorrentes desse. Em qualquer nação do mundo, o combatente que perece, né, no cumprimento do dever dele, sendo pela pátria, sendo pela segurança pública, ele tem um tratamento diferenciado.
Então, às vezes, talvez a conselheira talvez tenha esquecido um pouquinho que essas pessoas que sofreram esse abalo, né, na vida de perder seu ente querido trabalhando lá no trabalho policial militar, no trabalho bombeiro militar, eles merecem um tratamento diferenciado. Um reconhecimento, né? Exatamente. Então, às vezes, se a gente for colocar a letra fria da lei, às vezes a gente não vê isso, tá? Então, assim, tratou-se, no voto dela, ser tratado a pensão previdenciária como uma pensão especial, como se fossem duas coisas iguais, e não são, tá? Então, como eu disse, existe a possibilidade de medidas judiciais para que a pensionista não venha a sofrer essa absorção. Mas, caso seja mantido isso, né, esse voto da VPNI, né, que ela fala, o prejuízo não é a curto prazo, né? E ele vai ser bem demorado. E é por isso que ela deu o voto dela, né? Que a pensionista que está recebendo a grana, ela está recebendo de boa fé. Então, é uma situação jurídica já consolidada. Então, ela não perderia a grana imediatamente. Então, eu estou aqui com algumas dúvidas das pensionistas. Uhum. Então, por exemplo, quando isso vai começar? Vai trocar lá no contra-cheque o nome GRAM para VPNI. Já tem alguma data ou isso é demorado? É rápido? Irlene, no momento não, como eu te disse, o processo ainda não terminou, né? O procedimento lá do Tribunal de Contas não terminou. Ainda, assim como todo procedimento administrativo, como um processo judicial, ele tem lá ampla defesa, contraditório, né? Então, a Polícia Militar vai ser chamada a falar, o Corpo de Bombeiro vai ser chamado a falar, ainda não há uma decisão definitiva, tá? E assim, as decisões do Tribunal de Contas também, elas podem ser questionadas judicialmente, seja pelo Poder Executivo, né? Porque o TCE é um braço do Poder Legislativo, né? Então, ele pode ser questionado através de medidas judiciais. Ainda não há nada definitivo. E vamos dizer que haja daqui a algum tempo esse voto, esse entender dela permaneça. Como foi dito, a GRAM continua e temos que aguardar os aumentos, né? O governador deu aumento. Difícil, né? Como eu falei agora, se ele der, é uma recomposição salarial de perdas de 2017 para cá. E lembre-se bem, né? Se a gente trabalha com isso, eu sou coronel bombeiro da reserva, né? E vivi isso aí. Nós estamos em recuperação judicial, vamos fazer 10 anos de recuperação judicial. Começou no governo do governador Pezão, né, em que não foi dado aumento, não foi dado nada, e agora buscou-se exatamente nesse aumento que foi aprovado lá pela LERJ, né, foi através de uma lei autorizativa, buscou-se o quê? As perdas salariais de tantos anos foram autorizadas ao governador, ele deu lá em 2022, depois ele não deu mais. Então, se ele der alguma coisa agora, é recomposição salarial, não é um aumento, tá? Então, assim, imediatamente não temos nenhuma consequência. Tudo bem. É bom saber disso, porque aí a gente vai continuar contando ali com aquele salário. Porque Exato. A maior preocupação veio uma notícia dessa. Aí, como que eu vou poder fazer o meu orçamento? Aquela mãe que tem 2, 3 filhos, está na escola, é escola particular, né? Tem que comprar fralda, leite. Então, assim, são muitas coisas, né? São peculiaridades. Então, não pode deixar assim, uma mãe tão novinha, desamparada. Assim também como temos senhoras, muitas senhoras mesmo lá, que já passam dos seus 80 anos, que precisam de medicação, de plano de saúde, e não pode ficar, né, assim, nesse vai e vem. Tira a GRAM, coloca a GRAM tem direito, a GRAM tem direito, senão fica com esse desfalque no orçamento, sem nenhuma estabilidade, né? Tem que ter um equilíbrio. E aí a gente também quer saber, passado tudo isso, se for valer mesmo essa questão, a GRAM vai ficar congelada, mas é só a GRAM ou é o contra-cheque inteiro? Não, pelo parecer, né, pelo voto da conselheira, essa GRAM, o que não vai aumentar é a GRAM. A GRAM é o quê? É uma gratificação de risco de atividade militar, que ela tem uma base de cálculo em cima de vários verbas dentro do contra-cheque, né? Então, você que é o pensionista especial, né? Você sabe que lá tem lá o soldo, tem a GRET, tem o triênio, né? Tem a GHP, né? Tem tudo aquilo ali, faz parte da pensão especial. Aquilo ali vai para a GRAM, que é uma gratificação que pega 62,5% dessas outras verbas. Essa GRAM é que não vai aumentar, tá? Ou seja, não vai haver se houver um aumento no soldo, que geralmente o aumento ele reflete no soldo, o soldo aumenta, então aumenta o triênio, aumenta o GHP, aumenta a GRET, né? Mas a GRAM não aumenta. Vai ficar sempre aquele valor. Ela vai diminuindo com o passar do tempo, tá? Esse é o tal do VPNI que ela fala. Isso. Então aí já vem para a próxima dúvida das pensionistas. Claro. Sendo VPNI, o que acontece? Chegou lá, teve 5% de aumento, depois outro ano 10% de aumento e vai assim. Aí aquele aumento, por exemplo, aumentou 5%, não vai entrar ali para VPNI. Isso. Vai para o Estado para pagar aquela época que se chamava GRAM, não é isso? Isso. Mas aquela VPNI vai permanecer sempre até o final da vida no contra-cheque ou não? Vai zerar? Não, ela vai permanecer, só que com o passar do tempo, ela em relação às demais gratificações, ela vai perdendo
o valor dela. Tá? Vamos dizer que hoje a pensão especial esteja recebendo em torno de R$2.000 de grana, né? Com o passar do tempo, esses R$2.000, vai haver o aumento, e esses R$2.000 vão continuar como estão ali. 2.000. Então, com o passar do tempo, aquilo ali vai perdendo seu valor. Mas assim, com o passar do tempo mesmo, né? Que vai ser bastante tempo, né? Tendo em vista que o Estado do Rio está em recuperação judicial desde 2016, né? Para um aumento aqui tem sido uma coisa bem difícil, né? O governador não tem condições de dar esse aumento, acreditamos. Então vai demorar bastante, tá? Mas como eu falei, se nós tivermos um aumento de 5%, o soldo vai aumentar, né? Decorrente disso, a GRET vai aumentar, o GHP vai aumentar, todas aquelas partes do contra-cheque vão aumentar. Mas a GRAN, que deveria seguir esse aumento, ela não vai seguir. Tá? Tudo bem. Mas ela não vai chegar em nenhum momento zerar. Só vai mudar o nome, tá? Tudo bem. Vai mudar para, como você falou, BPNI, né? Isso. Tá? Mas ela vai perder o seu valor com o tempo. Ela, assim, como eu falei, a curto prazo, pouquíssima coisa muda. Tá? Pouquíssima coisa muda. Isso somente para as pensionistas especiais que vieram a ser pensões especiais antes da edição da Lei 9537 de 2021, passou a vigorar em janeiro de 2022. As pensionistas especiais, depois dessa época, elas não sofrem qualquer tipo de consequência. Então, são as pensionistas de 1970 até 2021 que estão nesse grupo da VPMI. Já de 22, 23, 24 e 25 tem a GRAN com direito dentro da lei. Ninguém discute que elas têm esse direito. Exatamente. Tá? Essas pensionistas, elas, de acordo com o entendimento da conselheira, elas não foram alcançadas por essa lei, porque o ato delas de passagem de habilitação na pensão foi anterior à edição da Lei 9537. Então, tá bom. Então, doutor Ronaldo, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos, porque assim, tinha muitas dúvidas, estava todo mundo muito assustado, já falou, vou ficar sem GRAN, é muito falatório, então assim, isso deixa assim, as famílias assustadas, né? Porque a gente não pode esquecer que essas pessoas que recebem, elas não têm culpa de estarem recebendo, porque assim, foi feita uma guerra desnecessária, vamos dizer aqui, por conta dessa GRAN. Então, assim, quem não está recebendo deve passar a receber. Mas quem já está recebendo não deve deixar de receber. Exato. Porque a gente sempre sabe que o Estado, ele sempre é proposto a retirar do que a colocar para todos. Então, assim, se tem um motivo para brigar, tem que ser brigar para todos e não para ser retirado de ninguém. Então, assim... Como eu falei para você, a pensão especial deveria nem levar esse nome. É uma indenização em virtude de um militar que morreu em combate ou por ferimentos decorrentes desse combate. Tá? E ninguém imagina a dor de uma pessoa, de uma mãe, de uma esposa que perde o seu ente querido trabalhando, né? Seja lá no combate, num tiroteio, numa favela, no incêndio. É uma das piores perdas possíveis. E o Estado, ele tem a obrigação de indenizar essa pensionista. Tá? Ele tem a obrigação de fazer isso. Por isso que existe essa lei desde 1972 e provavelmente existia antes. Nós temos, por exemplo, também, em casos que a gente conhece muito bem, são os integrantes da Força Expedicionária Brasileira, lá os pracinhas, né? Que eles têm várias prerrogativas constitucionais, porque eles representaram o nosso país na guerra, na Segunda Guerra Mundial, lutando pela nossa liberdade, e eles devem ter todas as homenagens, todas as gratificações possíveis, todos os privilégios possíveis, porque eles fizeram isso. Da mesma forma, um policial militar que, trabalhando corretamente, tem uma vida correta, toda certinha, ele vai lá e ele sacrifica a própria vida pela segurança pública, né? Pela população, ele tem direito, a viúva dele tem direito a receber, sim, uma indenização correta. Tá? Eu acho que na hora que os nossos julgadores, sejam eles magistrados, né, com todo o respeito, toda a vênia, a conselheira Montebello, eu acho que a gente tem que apreciar também isso. Tá? Eu acho, e principalmente, minha amiga, os nossos legisladores, né? Que agora nós vamos ter mudanças, haverá a votação agora para a LERJ, e cabe aos nossos legisladores melhorar a situação das pensionistas especiais, né? Chegar para a autoridade do executivo e falar, essas pessoas são pessoas especiais, não podem ser tratadas como meros funcionários públicos. Tem que ser... trazer segurança, né, para essas famílias. Exatamente. E reconhecimento, né? E reconhecimento, exatamente. Aqui, esse ano, nós conseguimos uma grande conquista, que foi o Dia da Pensionista, né? Do pensionista, né? Para falar a verdade. Porque, assim, é muito difícil passar para as pessoas que não é um dia comemorativo, mas um dia para olhar para a dor daquelas famílias, para a ajuda que elas estão precisando, para o reconhecimento, para o valor dessas famílias. Então, assim, um pensionista precisa ser reconhecido, porque, por exemplo, um pensionista de um policial que faleceu a serviço, ele é um pensionista que não imaginava que ia perder o esposo, que ia perder o pai. O pai saiu para trabalhar e não voltou. Exatamente. Então, assim, a gente precisa dar essa honra, sabe? Porque isso é uma honra. Claro, exatamente. Precisa dar essa honra a essas famílias e ter esse cuidado, esse reconhecimento para com elas. Eu acho, inclusive, que uma sociedade que ela não cultua
esse respeito, né? Como você falou, honra a essas pessoas, é uma sociedade que vai perdendo seus princípios, né? De consideração, de respeito, né? De compaixão pelo próximo. Né? Hoje em dia a gente vê a sociedade tendo compaixão por várias vertentes. Por que não há compaixão por aquele policial que sacrifica a sua vida durante um tiroteio? Né? Um bombeiro que perde a sua vida, né? Lá em 2011, por exemplo, nós tivemos 3 bombeiros que morreram nas enchentes. Eu estava trabalhando na época, morreram nas enchentes lá em Friburgo, né? Eles estavam lá trabalhando e morreram. Então, eu acho que a sociedade também ela tem que ter essa sensibilidade, essa empatia com os agentes públicos. Né? E perdendo essa empatia, é uma sociedade que não está bem. Exatamente, que é uma sociedade que precisa de cuidado. Exatamente. Entendeu? Ser ali tratada. Exato. Porque isso diz muito sobre o caráter das pessoas. Entendeu? Então, a gente precisa cuidar disso. Então, gente, essa foi a nossa entrevista. Espero que as informações venham trazer benefícios para vocês e também acalmar o coração de quem estava desesperado. E para quem não é pensionista especial, não fique revoltado com a pensionista especial. Cada um tem o seu direito, assim como cada um também tem o seu dever. Então, quanto mais direito você tem, mais responsabilidade você também tem. Então, veja as coisas por esse ângulo. E tenha sempre amor ao próximo. Porque, assim, dor, problema, todos nós temos. Então, a gente não tem que estar jogando pedra na dor de ninguém. Entendeu? A gente tem que saber ponderar as coisas, sabe? Ter moderação, equilíbrio. Então, não fique de guerra, seja da paz, seja da união, leve uma boa palavra, que é o que importa. E aqui a Casper PJ está sempre disponível para ajudar, para informar. E o escritório Ronaldo Reis Flávio Tavares está aqui sempre disposto também, trazendo a informação e te ajudando ali a conseguir as coisas judicialmente, corretamente, como elas devem ser. Casper Podcast, nos acompanhe nas redes para estar sempre bem informado.